Agora a gente vai começar a falar sobre estruturas condicionais. Para que serve uma estrutura condicional? Uma estrutura condicional serve para você tomar decisões no seu código. Como assim? Vamos para a prática que vai ficar mais claro. A primeira estrutura que eu quero mostrar, condicional, é o if. If. Tradução de if para o português é se. Tá? Vou deixar aqui só as declarações de x e y. Se eu declarar vou declarar uma let w, que recebe 0. Tá? Vou deixar elas juntas aqui. Para você declarar um if, você insere if, espaço, parênteses, espaço e o bloco do if. Desse jeito. Esses parênteses vão receber uma expressão. A gente vai chamar essa expressão de condição. Qual condição? Eu vou dizer que se x for igual a 2 e... Não, vamos lá. Se x for igual a 2, eu quero que a let w seja incrementada. É isso que eu estou dizendo aqui. Se x for igual a 2, let vai receber mais 1 ao valor dela. Lembrando que quando eu faço isso aqui, eu estou fazendo a mesma coisa que isso. Então isso aqui são a mesma coisa. Estou atribuindo o valor da let w somado a 1 para let w. A gente viu isso em episódios passados, tá? E aí, se eu executar, deixa eu colocar um console.log aqui embaixo. 0 é exibido. Ué, por que a let não foi incrementada? A let não foi incrementada porque essa expressão que eu inseri entre os parênteses não resultou em true. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é: se essa expressão que está inserida entre os parênteses do if não retornar true, nesse caso aqui ela retorna false, quando essa expressão dentro dos parênteses retorna false, o código do bloco do if não é executado. Se o bloco do if não foi executado, obviamente as linhas de código que estão dentro do bloco não foram executadas. Porém, se eu disser que x é igual a 3, agora a let foi incrementada. Por quê? Segunda coisa que eu quero que você entenda: se essa expressão que está dentro dos parênteses retorna true, o bloco do if é executado. Por isso que w recebeu o incremento. Esse bloco foi executado porque a condição retornou true. E se eu quiser testar se duas expressões são verdadeiras? Eu posso inserir, por exemplo, que x é igual a 3 e y é igual a 7. Se eu salvar, o incremento foi feito. Então, aqui ambas as expressões retornam true. Então o e retornou true e o bloco do if foi executado. E se eu mudar esse e para ou e mudar essa primeira expressão para x é igual a string 3, foi incrementado do mesmo jeito. Ou seja, o bloco do if foi executado. Por quê? Porque o ou retorna true quando pelo menos uma das duas expressões ao lado dele retorna true. E essa segunda expressão está retornando true. Porque 7 é igual, y é igual a 7. Agora, se eu modificar essa expressão para uma string 7, agora o bloco do if não foi executado e a const não foi incrementada, a let. Por quê? O ou só retorna true
se ambas as condições ao lado dele retornam true. E aqui as duas expressões estão retornando false, então ou retornou false. Então, com o if, se a expressão for inserida entre parênteses, retorna true, o bloco é executado. Se retorna false, o bloco do if não é executado. Uma outra estrutura que você vai ver usada junto com o if é o else. Tradução de else para o português é se não. Você pode inserir um else para que o bloco dele seja executado quando a condição que foi inserida aqui no if retornar false. Como assim? Olha só. Para declarar um else no seu código, você pode vir aqui depois do fechamento do if e você vai inserir a palavra-chave else e o bloco do else. Else não tem parênteses, não tem declaração de condição. Tá? Por quê? Você já vai sacar logo. Eu vou inserir else w recebe 9. Se eu executar, 9 foi atribuído para w. Por quê? Essa condição do if resultou em false, tá? E aí, o que vai acontecer aqui? Quando essa condição do if é verdadeira, o bloco do if é executado. Se não, o bloco do else é executado. Ou seja, quando eu tenho um else encadeado em um if, se essa expressão retorna false, o if não é executado e o else é executado. Beleza? Então, por isso que W recebeu 9 aqui. E aí, sempre que você tem if else, só um dos dois vai ser executado, tá? Isso é, se essa expressão aqui retornar true, que vai ser o caso, eu vou salvar, W recebeu 1. Ou seja, esse else não foi executado. Por quê? Quando a condição do if é verdadeira, só o bloco do if é executado. Mas se a condição do if não é verdadeira, só o else vai ser executado, obviamente. Né? É assim que funciona aqui. Show! E além de if e else, tem uma outra estrutura que também pode ser usada em conjunto com if else, que é o else if. Else if. Tradução de else if seria se não, se. Com o if else, eu posso fazer só dois testes, como você está vendo aqui. Se isso aqui retorna false, isso aqui vai ser executado. Se isso aqui retorna true, isso aqui vai ser executado, o bloco, né? E aí, o que eu estou testando aqui? O primeiro teste é no if, para ver se uma condição é verdadeira, e o segundo é no else. Porque caso a condição do if não seja verdadeira, eu executo o else. São só esses dois casos que eu estou testando aqui. Mas e se eu quiser testar mais expressões aqui? Nesse caso, o else if pode ser usado. Olha só. Vou quebrar esse else. Vou declarar um else if. Else if recebe parênteses, tá? Recebe uma condição. E o else fica aqui depois do fim do bloco. Eu quero adicionar aqui uma condição de que se x é igual a string 3, w vai receber 5. Tá? Então a anatomia de um else if é essa. Ele vem logo após o if, ele é declarado com duas palavras-chave, else if. Você precisa inserir o parênteses da condição que você quer verificar e o bloco para caso a condição seja true. E aí, se eu executar, continua exibido porque o else, desculpa, o else não, o if foi executado, né? Porque x é igual a 3
retorna true. Agora, se eu inverter isso aqui, fazer essa condição do else if retornar true, tá aqui, 5 é atribuído. Então, como que você lê essa estrutura? Se essa expressão do if é verdadeira, o bloco do if é executado. Se não, se a condição do else if é verdadeira, o bloco do else if é executado. Se não, o bloco do else é executado. Beleza? Uma coisa importante aqui, você pode usar, se for necessário, quantos else if você precisar. Na verdade não precisa, tá? Mais à frente eu vou mostrar uma técnica nos próximos episódios que eu não uso. Quando eu preciso usar if, eu uso só if, não uso else if nem else, tá? E mais à frente eu vou explicar por quê. Mas tá aqui. Você pode usar quantos else ifs você precisar. Você pode ter um else if aqui, que vai fazer W armazenar, sei lá, 7, se y, olha só, for igual a 7. Aqui, o que vai acontecer? Por isso que é importante você entender que sempre só um dos blocos é executado, tá? Só um deles. Olha só, o código vai ser lido de cima para baixo, essa expressão vai retornar true, porque x é igual a 3. Se eu salvar, tá aqui, W está armazenando 5 ali no console, né? Ou seja, esse else if não vai ser executado. Por quê? Porque só um desses blocos vai ser executado. Qual deles? O que retornar true primeiro aqui na condição, ou, se nenhum deles retornar true, o else. Beleza? E aí, se essa expressão retornar false, tá aqui, agora W recebeu 7. Porque esse bloco do else if foi executado e somente ele foi executado. Porque ele contém a única expressão que retornou true. Entre o if e esses dois else if, tá bom? Então, sempre, só um dos 3 blocos é executado. Não existe executa o bloco do if e do else. Ou executa o bloco do else if e do else. Só um dos 3 blocos é executado. Sempre. Tá? E aí o bloco do else só é executado se todas as condições acima dele não forem verdadeiras.